Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora dos problemas que está acontecendo lá nos Estados Unidos depois da condenação do Trump, né? Como eu falei para vocês, era esperado que haveria uma melhora nos índices de aprovação do Trump, mas essa melhora foi muito significativa. Não só nisso, como também na arrecadação, né, dos candidatos lá nos Estados Unidos. Você sabe, lá nos Estados Unidos não tem essa baboseira de financiamento público de campanha, isso é um absurdo, isso nunca deveria existir aqui no Brasil também. Você dá dinheiro para o candidato fazer campanha. Meu amigo, faz campanha com seu dinheiro, cara. Que negócio é esse de governo dar dinheiro para partido fazer campanha? Ninguém quer esse troço, não. O pessoal que corra atrás de fazer campanha com o próprio dinheiro. Mas enfim, lá nos Estados Unidos é assim. E aí é muito importante esse negócio de arrecadação de campanha, porque de fato você precisa de dinheiro para fazer campanha, né? Campanha é um negócio caro. E o Trump recebeu 400 milhões de dólares nos dias depois da condenação dele. A coisa ficou tão feia que os outros casos, ele está sendo acusado de outros casos em outros estados americanos também, a maior parte foi suspensa, não vamos falar mais disso não. Já tem gente falando que até o juiz lá de Nova York não vai fazer nada com ele, vai dar uma pena muito leve, uma multa, alguma coisa assim, para não criar mais problema, porque eles viram que deu ruim esse tipo de coisa, né? E de novo, eu falo sobre isso de novo aqui, porque isso aqui é um aviso para o Alexandre de Moraes e para o pessoal do STF. Eu sei que o pessoal tá doido para prender Bolsonaro. Vai ser um tiro no pé se fizerem isso. Essa notícia foi sugerida por Arbusto Touceira Matagal, Lascados com L e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, um outro caso contra o Trump, como eu falei, são vários casos que estão correndo em vários tribunais lá nos Estados Unidos. A esquerda louca porque não consegue parar o crescimento da direita lá nos Estados Unidos, não tem nada que faça o pessoal deixar de gostar do Trump. Um fenômeno parecido com o que acontece com o Bolsonaro aqui no Brasil. Então esse outro tribunal decidiu suspender o caso, né? Esse caso aqui é o condado de Fulton, na Geórgia, em que diz que o Trump questionou a eleição de forma inválida lá na Geórgia e coisa e tal. O Trump, de fato, fez uma série de ações ali questionando a eleição da Geórgia. A eleição da Geórgia, o Biden ganhou com uma fração mínima de votos, 0,0 alguma coisa por cento. Foi muito pouco mesmo, apesar de que se o Biden tivesse ganho, se o Trump tivesse ganho a Geórgia, não faria diferença na contagem final. O Biden continuaria sendo eleito presidente, mas enfim, era a situação que havia, né? Seriam necessários mudar 3 estados para que o Trump fosse ganhador em 2020. E, enfim, é aquele negócio, o Trump caiu na mesma armadilha que o Bolsonaro aqui no Brasil. Questionar o processo eleitoral em si só piora a sua situação, como eu expliquei aqui, porque no final das contas o processo esse ano vai ser o mesmo, não tem jeito. Com pequenas mudanças, tiveram algumas pequenas mudanças. Essas pequenas mudanças é positivo. Você exigir essas pequenas mudanças é positivo. Agora, você desacreditar totalmente o processo eleitoral, você acaba dando um tiro no pé. Por quê? Porque o seu eleitor, que confia em você, passa a achar que, pô, para que eu vou votar? Já está escolhido o ganhador mesmo, já se sabe quem é que vai ganhar, então para que eu vou votar? Então, isso é um tiro no pé, na verdade, do candidato, né? Querer melhorar alguma coisa é sempre interessante, mas como o Trump fez lá e como o Bolsonaro fez aqui no Brasil também, é contraprodutivo, né? Bom, embora tenha alguns casos, eles viram que teve recontagem de votos mesmo lá na Geórgia, descobriram um caso lá de recontagem, mas era coisa de 25 votos que foram contados 2 vezes. É o que eu falo. Erros desse tipo acontecem, tudo quanto é eleição acontece, mas não dá uma diferença significativa para mudar o resultado da eleição. Isso é que é um importante na história, né? Enfim, o que aconteceu aqui, esse caso, porém, agora foi suspenso, está em aberto. E por que está em aberto? Eu não tenho dúvida nenhuma que é, mais uma vez, consequência da condenação do Trump lá em Nova York. Como a gente viu, isso acabou trazendo muita evidência para o Trump, né? É aquilo que eu falo para vocês, o que está acontecendo hoje no mundo, a esquerda acha que é a extrema-direita crescendo e coisa e tal, mas não é isso. O que está acontecendo é que as pessoas estão percebendo a inutilidade do Estado e estão querendo alguma coisa contra o Estado, né? Alguém contra o establishment. É a mesma posição na Europa, a mesma posição no Brasil, a mesma posição nos Estados Unidos. As pessoas querem alguém contra o Estado. E o Trump encarna muito bem isso lá, né? O Bolsonaro aqui no Brasil, e tem uma série de outros candidatos lá na Europa que estão nessa mesma situação. Aí, ou seja, se o grande motor
desse apoio ao Trump é justamente ele lutar contra o Estado, o que você acha que vai acontecer quando o Estado começa a brigar com ele, né? O Estado começa a querer prender e proibir ele de concorrer e não sei o que lá. Olha, fica claro que o que está acontecendo é realmente uma briga aqui no Brasil do Bolsonaro contra o Estado, lá nos Estados Unidos do Trump contra o Estado, né? E aí vai fazer o quê? Vai fazer com que a maior parte do povo fique do lado do Bolsonaro e do Trump. É o que está acontecendo aqui, né? Como se não bastasse, depois da condenação do Trump, aqui o G1 falou aqui que ele arrecadou 280 milhões no dia seguinte, após sua condenação histórica. De novo, lá nos Estados Unidos não tem dinheiro estatal para fazer campanha, né? Eles estão certos, nós estamos errados aqui no Brasil, né? O candidato que se vire para arrecadar, meu amigo, se tu é um bom candidato, tem um monte de gente que gosta de você, você vai conseguir arrecadar, faz uma vaquinha aí, faz um financiamento coletivo, faz enfim, uma rifa, faz qualquer coisa aí e arrecada. Não vai pegar dinheiro do imposto, né, dinheiro dos cidadãos para fazer campanha, né? Eu acho um absurdo esse negócio de haver campanha. Lembra sempre que quem criou esse negócio de campanha, financiamento público de campanha, foi o PT, tá? O PT, depois da vitória da Dilma a duras penas em 2014, culpou o financiamento privado, porque os empresários malvadões colocam dinheiro na campanha para ajudar seus candidatos e não sei o que lá. E, na verdade, isso daí não resolveu nada, porque eles continuam dando dinheiro do mesmo jeito. Agora o que você tem é o dinheiro dos empresários malvadões e o dinheiro do governo. Ou seja, não resolveu problema nenhum, só piorou a situação aqui no Brasil, né? Mas então, lá nos Estados Unidos, esse termômetro do quanto um candidato recebeu de doação é muito importante, porque isso indica, né, o quanto que ele tem gente apoiando ele. E teve um aumento realmente muito grande, né? Aqui a gente está falando de pouco mais de 50 milhões de dólares, né? Que ele recebeu no dia seguinte. Mas, na verdade, contando outros dias depois disso, chegou a 400 milhões de dólares que o Trump recebeu e ultrapassou o Biden. Até aqui, em termos de arrecadação de campanha, Biden e Trump estavam mais ou menos no mesmo patamar. O Trump agora está bem na frente do Biden em termos de arrecadação de campanha, mostrando justamente como que esse tipo de condenação reforça o candidato, né? Então já tem gente falando que lá dia 11 de julho, né, vai ser a leitura da sentença do Trump. Ele já foi condenado, mas qual vai ser a pena? Vai ser anos de cadeia? Vai ser só dinheiro, só multa, prisão domiciliar? Tem um monte de opções que o juiz pode dar ali, né? E evidentemente o Trump vai recorrer, não importa qual seja o resultado. Mas já tem gente falando que o juiz está sendo aconselhado a dar uma pena bem leve para o Trump, porque, no final das contas, isso está ajudando o Trump. Essa penalização, o fato do sistema estar lutando contra o Trump, mostra que o Trump é exatamente o candidato que a maior parte do povo americano quer nesse momento, que é justamente um candidato antissistema. Está acontecendo a mesma coisa aqui no Brasil com o Bolsonaro. Quanto mais o STF bater no Bolsonaro, prender, tornar inelegível, proibir, não sei o que lá, ameaçar, quanto mais a Rede Globo fala mal do Bolsonaro, meu amigo, mais vai crescer. Porque é isso, anarcocapitalismo está vindo aí, as pessoas estão percebendo a inutilidade do Estado. O Estado tem duas opções nesse momento. Diminuir muito de tamanho, muito, para coisa de 1% do tamanho que ele é hoje, privatizar a coisa toda, privatizar a educação, saúde, a coisa toda, e sobreviver, ou então continuar crescendo como está fazendo agora e acabar totalmente num colapso que por mim, acabar totalmente o Estado, eu nem fico triste. O problema é que nesse colapso total pode ir muita gente que depende do Estado, né? O pessoal do Bolsa Família, o pessoal da Previdência Privada e mais um monte de coisa, né? O ideal seria o Estado diminuir de tamanho. É o que o Bolsonaro estava fazendo aqui. Por quê? Porque a gente vai chegar no zero Estado. Vai diminuir de tamanho agora para chegar no zero mais adiante, né? Mas pelo menos teria uma fase de transição para essas pessoas realmente se adaptarem a um mundo em que estados não mandam mais nada. Quanto mais o Estado bater no Bolsonaro, mais o Bolsonaro vai crescer. Fica a dica aí para o pessoal do STF. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.